Escola muito querida, escola de muito amor, espalhando conhecimento, amar o Amorim se edificou. Bom dia, queridos alunos do quarto ano. Estamos aqui para mais uma aula, a nossa aula de história. Vamos continuar falando da maravilhosa história do nosso país. E vamos descobrir que em cada tempo houve um acontecimento diferente no nosso país, chamado de períodos. Esses períodos históricos. E o que foi que aconteceu nesses períodos? Coisas importantes que marcaram a nossa história, para que a gente tenha conhecimento das etapas, dos momentos, dos acontecimentos mais importantes que até hoje nós lembramos e comemoramos em datas especiais. Isso está registrado nas fontes históricas, que são livros, documentos, na internet. Quão maravilhoso é a gente estudar a história do nosso país. Então, nosso conteúdo de hoje é Brasil, períodos históricos. Está na página 33 do nosso livro de história. Total atenção na leitura do texto, na explicação da aula, para que vocês possam entender que acontecimentos foram esses. Nós já vimos nas aulas anteriores, estudamos sobre a chegada dos portugueses, a influência desses povos na nossa cultura, na miscigenação, na história do Brasil, quanto foi importante a gente aprender tudo isso. Por que eles vieram para cá, qual era o caminho. Então hoje a gente vai ver esses períodos, de que maneira foi dividido. Para quê? Para que ficasse melhor a nossa compreensão. Assim como a gente estuda e tem primeiro ano, né, no ensino fundamental 1, primeiro ano, segundo ano, quarto ano, quinto ano, tem os momentos que a gente vai adquirindo os conhecimentos. Na história também tem os seus períodos. Então vamos ver quais são estes períodos. Os primeiros anos do domínio português, quando Portugal começou a dominar o nosso país, esse período vai de 1500 até 1534. Pode ser chamado de período pré-colonial. É aquele período de reconhecimento da terra, de quando os portugueses chegaram aqui, do encontro que eles tiveram com os indígenas, de como eles foram descobrindo as riquezas da nossa terra. Olha só, e eles trouxeram para cá, quando eles vieram nesse período, que claro, tem vários dias, vários momentos, não foi assim de um dia para o outro. Eles trouxeram mudas de cana-de-açúcar para ser plantadas aqui e descobriram a riqueza do nosso país, as várias riquezas. Uma delas, como vocês já sabem, foi o pau-brasil. Olha aqui, ó, a chegada dos portugueses, né? Como foi esse momento, como foi que eles conseguiram chegar aqui? Será que o caminho deles era realmente para chegar e dizer, eu vou descobrir uma terra e vou colocar o nome de Brasil? Então, aí foi a nossa história, o período pré-colonial. Olha só aqui esta imagem, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui em nossa terra com as 13 caravelas, que é aqueles navios enormes, com muita gente dentro, muitos tripulantes. Olha só, os indígenas ficaram surpresos, ficaram assustados com aquelas pessoas diferentes dele. Então, esse período pré-colonial é o período de reconhecimento da terra, onde eles começam a descobrir o nosso país, a fazer a conquista. E olha só, quando eles foram descobrindo que aqui na nossa terra tinha muitas riquezas, aí ele começou a vigiar. O rei começou a mandar algumas expedições enviadas para vigiar o litoral e não deixar outros países levar nossa riqueza, além de Portugal, não é? Então vamos ver o próximo período. Período colonial. Esse longo período é caracterizado pelas lutas entre brancos e índios e pela escravização dos africanos. Vejam só, foi um período marcado pela luta
dos brancos e dos índios pela conquista da terra. Quando eles chegaram, existiam aqui os índios morando. Então eles lutaram com os índios para que a terra ficasse com eles, para que eles pudessem tomar conta daquela terra. E também pela escravização dos africanos. Porque, como eu já falei para vocês, os negros foram trazidos como escravos para trabalhar aqui no nosso país. E foi marcado esse período colonial por esta escravização. Ele foi o mais extenso da história. Neste período, o povo foi miscigenando-se, ou seja, misturando as raças. Olha aqui. O período é marcado pela escravização dos africanos. Olha aí o feitor, obrigando os africanos, os negros africanos, a trabalhar forçadamente para a construção do nosso país. E também esse período, além de ser o mais extenso, ou seja, o maior, ele foi caracterizado, ou seja, marcado pela miscigenação. Lembram o que é miscigenação? Mistura de raças. A partir desse período, que é o período colonial, negros, brancos e índios. Houve uma mistura de raças. O índio casou com o branco, com a negra, aliás, com uma mulher branca, o negro com o índio com o negro, e assim foi misturando as raças, tanto é que formou esse povo que é o povo brasileiro, onde há miscigenação, que é mistura de raças. Então foi nesse período aí, no período colonial. Está vendo, crianças, o quanto é importante nós estudarmos sobre a nossa história? Vamos ver o próximo período. Período imperial. Olha só que nome imponente, pomposo. Imperial. Com a chegada de Dom João, o rei de Portugal da época, e a corte portuguesa em 1808. Isso já foi um tempo bem na frente, bem muito depois do descobrimento do Brasil, quando Dom João veio para o Brasil com toda a sua corte, com todas as pessoas importantes da época. Iniciaram-se aí várias mudanças no Brasil. A partir desse período, que foi o período imperial, muitas mudanças começaram a acontecer. Aconteceu a independência do Brasil e a Lei Áurea que libertou os escravos. Nesse período, aconteceu a independência do Brasil, quando nosso país ficou livre de Portugal, e aconteceu também a Lei Áurea, que é um documento assinado pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, libertando todos os escravos do Brasil. Quantas coisas aconteceram nesse período? E por que ele é chamado de imperial? Porque ele era governado por um imperador. Esse aqui é Dom Pedro I. Ele proclamou a independência do Brasil. Este aqui é Dom João VI. Ele veio para o Brasil com toda a sua corte. Esta aqui é a Princesa Isabel. E aqui é o momento que os negros foram libertos. Tia Nelly, tanta coisa. Tia fez um resumo para mostrar o que tem nesse período. Mas é claro que nas aulas que virão, vocês vão ver mais detalhadamente cada momento dessa história, com certeza. Tia fez aqui um resumo para mostrar o período imperial e os fatos importantes que aconteceram nele. Olha só quantas coisas. Vamos ver o próximo. Nesse período, que é o período imperial, era um momento onde acontecia a monarquia. Sim, a monarquia. Nesse governo, quem mandava poderia ser um rei ou um imperador. Nada mais que isso. Como assim? O povo não tinha participação de escolher nem o rei, nem o imperador. Era escolhido entre eles. Passava de pai para filho. Isso era o governo chamado monarquia, em quem governa é o rei ou o imperador. Nós tivemos dois. O Brasil teve dois imperadores. Vocês sabem quais são eles? Vamos ver. Dom Pedro I
filho de Dom João, e Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. Mas ele está velho, idoso, né? Nessa imagem, porque aqui é uma imagem dele já com idade avançada. Mas a gente sabe que para chegar a essa idade a gente tem que ser criança, não é? Mas ele é filho de Dom Pedro I. Então nós tivemos dois imperadores nesse período chamado de monarquia, Dom Pedro I e Dom Pedro II, certo? Período republicano, já é outro nome, outro momento, depois de muitos anos passados aqui no nosso país, saímos do período pré-colonial, colonial e período da monarquia, não é verdade? Imperial, onde governava um rei e um imperador. E agora? É o período republicano. Esse período teve início em 1889, quando as Forças Armadas, comandadas por Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia. A partir desse período, não era mais rei e imperador que governava. Já era, sabe o quê? Um presidente. Que maravilha! A partir daí, o povo poderia começar a escolher, ter liberdade e haver uma democracia. O que é uma democracia? Onde as pessoas podem participar, dar as suas ideias. E o primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca. Quando ele chegou, e se acabou, não tem mais monarquia, a família real teve que ir embora para Portugal, sair do Brasil, porque eles não mais poderiam exercer como imperador. E sim, agora era um presidente no período republicano. Olha aqui a família real. Dom Pedro II, com toda a sua família, teve que ir embora para Portugal. Então, esses foram os períodos da nossa história. Os períodos que marcaram os acontecimentos em nossa história. Então, vale a pena a gente estudar e entender por que a gente é assim hoje. Por que acontece tanta coisa? Por conta da nossa história. Chegou um momento bem legal. A nossa atividade. Sim, nossa atividade, para a gente fixar o assunto, para ver se vocês compreenderam, vocês vão responder a atividade do livro de História, páginas 34 e 35. Com capricho, vocês vão se orientar pelo texto e pela nossa aula. Meus amores, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.